Boa noite a todos, boa noite a todas. Podemos começar? Vai transmitir essa? Essa não. Vai ficar gravado, né? Tá bom. Pessoal, é, obrigado pela atenção de vocês conosco, pela vinda de vocês aqui conosco de novo. Em nome da comissão, a gente fica muito feliz de ver essa sala com advogados e advogadas, estudantes e interessados no assunto. Gostaria de agradecer, em nome da nossa presidente, doutora Luciana Freitas, a abertura da casa para nós, da estrutura para que a gente possa trabalhar. Gostaria de agradecer demais a doutora Júlia Soriano, a secretária dessa comissão. Sem ela seria muito difícil a gente conseguir qualquer coisa. E ao doutor, meu amigo e advogado que admiro, doutor Fernando Golfieri. Obrigado pela presença, obrigado pelo apoio constante na comissão. E a Olívia, né? Maria Olívia Machado. Maria Olívia Machado, quem me conhece, sabe. Minha esposa está ali, a Laís está ali, ela sabe o quanto eu admiro ela, o quanto eu falo dela, o quanto eu mando as coisas dela para a Laís e falo: olha a capacidade de reflexão da Maria Olívia. E já pude comentar nos posts da própria Maria Olívia a respeito disso. Eu sou um grande fã e propago isso no escritório. Fico muito contente de ver pessoas interessadas nesse conteúdo. Não é fácil encontrar pessoas com a capacidade analítica e reflexiva da Maria Olívia. E pessoas assim nos ajudam, potencializam a nós, né? Nós vamos falar aqui hoje, já entrego logo a palavra a Maria Olívia Machado. A gente vai falar sobre o advogado na era da inteligência artificial. A Maria Olívia vai ter 1 hora. A gente, um pouquinho mais, um pouquinho menos, fique à vontade. E a gente abre para perguntas, caso existam, por 10 minutos. E a gente respeita o horário para 8h20, 8h30, a gente encerrar esse encontro. Rapidamente, pessoal, a Maria Olívia Machado, ela é advogada, ela é coaching e mentora jurídica, membro associada do IBGC, professora de pós-graduação da USP e do MBA em Gestão Jurídica e POG, isso, e POG, pós-graduada em Soft Skills e Mundo 4.0 pela USP. Eu nem sabia que existia esse curso lá. Mestre em Direito pela PUC São Paulo, autora dos livros Mentoria e Coaching Jurídicos, Transforme Você Mesmo a Sua Carreira na Advocacia, livro esse que inclusive um exemplar será sorteado, né? Aqui. Olha lá ele, ó. E com dedicatória, hein? Para quem ganhar. Você que tá tem, tipo, já marcado, tá vendo? Sem a dedicatória. Tá zerado. Não tem nenhum tipo de combinado, né, Olivia? E também o Manual de Coaching para Advogados, do Estado Atual ao Estado Desejado. Práticas de Diversidade e Inclusão, Cenário América Latina, Legal Innovation, o futuro do direito. Maria Olívia, antes de passar para você, pessoal, se faltou, para quem não me conhece, eu estou vendo muito rosto conhecido, acabou passando, meu nome é Lucas Serroque Malavasi, eu sou presidente da Comissão de Estudo em Gestão de Escritórios de Advocacia. Mais uma vez, obrigado. Maria Olívia, por favor, fique à vontade, a partir daqui é com você. Obrigada, Lucas, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecer ao AB Campinas, a todos vocês que estão aqui nessa noite. Mudando um pouquinho a linha Vou ficar aqui, porque senão aí eu não fico de costas para ninguém, né? Mudando um pouquinho aqui, eu sempre costumo dizer nas minhas palestras que a regra é não ter regra. É a primeira regra, né? Então, fiquem à vontade para, no meio do caminho aqui, dúvidas, sugestões, elogios ou ameaças, podem falar. Tá, então, se quiserem interromper, levantar a mãozinha e tudo mais, é um tema que com certeza traz aí muita reflexão, o objetivo é, de fato, a gente começar a entender esse cenário de uma forma mais próxima, mais atenta, mais preocupada também, porque acompanho aí, eu trabalho com mentoria e coaching jurídico. Aqui um breve, né, currículo que eu não vou ficar lendo aqui, porque isso vocês acabam encontrando na internet, mas trabalho com coaching e mentoria jurídica há 13 anos já. Então, tenho clientes advogados
do país, de fora do país, e acabo acompanhando muitos eventos, palestras e cursos e pós-graduações e tal, o quanto o advogado é muitas vezes resistente nessa questão do uso da tecnologia, das novas ferramentas. A gente sabe que a advocacia é uma profissão de preservar o direito dos clientes, evitar problema, e mudança significa que eu, de repente, não conheço o que está ali do outro lado. Né? O nosso cérebro não gosta de mudar, e a advocacia em si é uma profissão também que é um tanto leva a uma certa aversão, digamos assim, um distanciamento da mudança. Mas a gente não pode se afastar daquilo que de fato está acontecendo no dia a dia do nosso mercado. Então, ano 2023, aqui estamos nós. E dentro disso, antes de. Quem aqui assistiu os Jetsons? Eu não assisti, já a verdade não é da minha época, os Jetsons, não é um desenho que, né? Mas ouvi falar, de repente. Quem aqui conhece os Jetsons? Levanta a mão. Maravilha. Quem não conhece, mentiu, só para não denunciar a idade, né? Mas ali a gente via nos Jetsons a questão dos carros voadores, né? E os carros voadores a gente tem. Esse carro aí foi uma feira em Abu Dhabi, no Emirados Árabes, de 2022, levantando aí de forma vertical, pousando de forma vertical. Então, é algo que a Uber está discutindo isso, a Boeing, justamente a implementação. O que vai mudar em São Paulo, né? Eu moro em São Paulo, é que ao invés da gente ter congestionamento só em terra, vai ter no ar também, né? Então, o que vai mudar é exclusivamente isso. Mas a gente está caminhando para esse universo dos carros voadores entre nós. Quem já ouviu falar de exoesqueletos? Os exoesqueletos aí, meu irmão em particular, ele é médico, trabalhou no Hopkins, fez pesquisa de exoesqueletos também, e o interessante é que é um esqueleto externo, né? Como o próprio nome diz, sendo usado para pessoas com paralisia, então aquelas pessoas que têm problema para andar, ganham toda uma força para poder se movimentar, e também no meio militar. Quem aqui assistiu aquele filme G.I. Joe, que mostra. Alguém assistiu G.I. Joe? Ah, que legal, que bom. Os nerds. Eu sou nerd. Enfim, o G.I. Joe, então, são pessoas do exército norte-americano, né, que usam essas roupas. E aí, na verdade, com o exoesqueleto, como eu tenho um esqueleto externo, de repente eu consigo pegar essa mesa, levantar e arremessar. E não por ser um Superman ou um super-herói, é porque ele aumenta a tua força. Está sendo muito usado, por exemplo, no Japão já para pessoas que carregam malas, então colocam um exoesqueleto nessa região aqui do tronco para evitar problemas de coluna, então você consegue com muito mais facilidade mover malas que sejam mais pesadas. Outra mudança que a gente tem é a camuflagem em carros. Ano passado foi mostrado na feira de tecnologia que já tinha a BMW ali com 8 cores, agora a gente já está com as 32 cores, e essas camuflagens em carros estão sendo feitas aí para uso militar, né? Bandido também, naturalmente, né? Sempre tem o lado bom, sempre tem o lado ruim, usado justamente para mudar a cor do carro e fazer uma camuflagem no ambiente. Então você tem aí essas cores que estão sendo experimentais e com mudanças. De repente, um dia você tem o carro da Barbie rosa, outro dia você tem o carro preto, outro dia você tem o laranja e por aí vai. A vida vai ficar mais animada. Ah, tá bom, fica à vontade, obrigada. Os robôs assistentes, né? E aí a gente tem vários robôs trabalhando, não só, enfim, quem conhece, por acaso morou nos Estados Unidos, esses robôs assistentes, até aspiradores que fazem limpeza. Atualmente teve a conferência da ONU, em que a gente teve grandes robôs, né, os mais inteligentes aí do mundo, participando dessa conferência, discutindo lá, né, com os humanos, e aí perguntaram se para a Sofia, né, se faria sentido os robôs assumirem o comando do planeta. Ela falou que sim, que achava que sim, né, porque acha que os robôs têm muito mais competência, como não tem emoção, tem muito mais competência de tomar decisões que os humanos, né? E aí perguntaram para a Meca se eles são contra os humanos, e eles falaram que de jeito nenhum, né? Que we are the world, somos todos amigos, né? Que nada vai acontecer, mas os robôs como assistentes também acontecendo. E indo um pouco além nesse sentido, também as pessoas namorando, né? Robôs que também, em 2018, não sei quem acompanhou, um japonês casou com um holograma,
né? E teve casamento mesmo. E ele se dizia muito mais feliz, porque a sociedade japonesa é uma sociedade muito sozinha. Então ele chegava em casa e batia papo com um hologramazinho desse tamanho, que tinha uma mocinha dentro, né? E era a esposa dele, ele batia papo. Mais de 10 milhões de pessoas baixaram e estão usando o aplicativo Réplica, que é de inteligência artificial generativa e voltado para dating mesmo. E até hoje teve uma atualização no aplicativo Réplica, que está cada vez mais competente na troca de mensagens amorosas com as pessoas, a ponto de algumas pessoas, aconteceu alguns meses atrás, quando algumas funções do aplicativo Réplica foi tirado, os usuários reclamaram, porque é um robozinho que conversa com você, uma robozinha, quem você quiser e tal, que vira seu namorado virtual, sua namorada virtual. Os maiores usuários são homens, né? Menos mulheres e tal, mas pessoas aí que, enfim. E como a gente está falando de inteligência artificial generativa, e a gente está falando que é algo que conversa com a gente de uma forma que conecta, que parece que é outra pessoa que está ali do lado, essa conexão acaba acontecendo. Não estou aqui para discutir problemas de saúde mental e nada disso, nem é minha especialidade. Depois a questão da invisibilidade, né? Então, quem assistiu aqui Caverna do Dragão? Eu não. Né? Então, botava lá a... Como é que era o nome dela? Jane? Não, não é aquela que usa a capa rosa. Jane? I don't know. Enfim, usava a capinha rosa e sumia. E, na verdade, a gente já tem aí esses equipamentos, né, que usam questões físicas de refração e desvio de luz e tudo mais, e que justamente o que está atrás, ela traz essa absoluta invisibilidade mesmo, como se aquele objeto não tivesse presente no ambiente. Então, é mais algo que a gente já tem no mercado. Curas miraculosas. Aqui, quem assistiu o documentário do Netflix, Como Mudar a Sua Mente, se eu não me engano, mostrando a cura aí com psicotrópicos que estão sendo usados para hackear o cérebro, fazendo curas de depressão, de transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, soldados que vão à guerra. Na verdade, o estresse pós-traumático é algo que todos nós podemos sofrer depois de um evento muito grave, né? E estão sendo feitas curas miraculosas. Por que miraculosas? Porque os cientistas não estão conseguindo entender esse novo hackeamento, essa nova configuração do cérebro com o uso desses psicotrópicos, né? Então, e não conseguem ainda explicar como é que a pessoa estava nessa situação e acabou melhorando. Existe uma clínica, se eu não me engano, em Los Angeles ou em Maryland, que é justamente voltada para esse desenvolvimento dessas curas com o uso desses medicamentos. A gente tem um aprendizado passivo, então o que acontece com uma luva como essas é ligada no cérebro, então as pessoas conseguem, para aprender braille, você leva 4 meses para aprender essa nova língua. As pessoas estão aprendendo com luvas como essas em 4 horas e não esquece mais disso. Entra realmente esse aprendizado. Piano, tocar piano em 15 minutos e você não esquece mais. Então, um aprendizado completamente diferenciado e passivo. Aliás, ontem saiu da Neuralink, a empresa do Elon Musk, que realmente vai ser começado a fazer os testes em humanos, né, para curar paralisia e tudo mais, e Parkinson e coisas do tipo. Então, muitas coisas estão acontecendo. 2023, aquilo que a gente via na ficção já está presente. E esse amigo aqui, né, o ChatGPT. Quem não usou ainda o ChatGPT? Tem alguém aqui que não usou o ChatGPT? Levanta a mão. Não? Tá com vergonha? Não, todo mundo usou. Quem usou o ChatGPT? Todo mundo então vai levantar a mão, né? Todo mundo teve gente que não levantou a mão. Então quer dizer que diz que não usou, né? ChatGPT é a inteligência artificial generativa mais conhecida hoje em dia, lançado em 22 de novembro de 2022, e que realmente não é uma inteligência artificial nova. Na realidade, ela foi liberada para o público numa interface mais fácil de usar do usuário, que faz uma grande diferença, né? Antes isso já era possível de ser usado, mas por pessoas que entendiam um pouco mais de
linguagem de programação. Hoje você desenvolver, por exemplo, um aplicativo no coding, sem código, está aí totalmente liberado. É muito mais fácil as pessoas conseguirem desenvolver vários softwares que te permitem desenvolver aplicativo no coding, o que antigamente você precisava saber de linguagem de programação para poder fazer isso, né? Atualmente, inclusive, eles estão falando que essa inteligência artificial generativa é apenas um rito de passagem, porque a gente vai entrar numa linha de inteligência artificial generativa automatizada, que já tem os chats, que são os agents, né, que eles se autoprogramam. Então, se você, por exemplo, precisa de uma pizza, ele não vai dar só uma resposta, ele vai trazer a pizza até você. Se você precisar fazer, vai fazer todo o processo, né, até trazer a pizza para pedir a pizza para ela chegar na sua casa. Então, esses agents trazem uma automação absoluta das tarefas que precisam ser feitas, começando pela inteligência artificial generativa. E por que a inteligência artificial generativa é algo tão importante e é algo tão falado? Porque ela tem, nesse caso, que a gente está falando da linguagem, o poder da linguística. E nós, seres humanos, nós somos grandes receptores e contadores de história. Aliás, o Yuval Harari traz muito isso. O que muda a gente como espécie das outras espécies, dos outros animais, é o fato da gente se unir em comunidade por comprar histórias, narrativas. E essas narrativas que são contadas, a gente se conecta a elas. Qualquer narrativa, pode ser espiritual. Deus existe? Não existe? Nós somos uma sociedade que tem realmente vida e morte, ou a gente é uma simulação, como tem alguns cientistas que pensam que, na verdade, tudo isso daqui é uma simulação que se repete de tempos em tempos, né? Então, tudo é narrativa. Político A, político B, qual o caminho, nenhum dos dois, etc. Nós somos seres de narrativa. A inteligência artificial, a partir do momento que você usa um chat, você conversa com ele e ele te dá uma resposta, parecendo uma resposta absolutamente humana, a partir do momento que essa inteligência artificial com a rede neural, ela é capaz de desenvolver cada vez mais essas conversas, ela te conta ali coisas que você, eventualmente, se não tiver um pensamento crítico, você acredita. Então, por conta disso, são novas ferramentas que estão surgindo, chamando aí uma atenção completamente diferenciada pelo resultado que ela traz. A grande caixa preta disso daqui são justamente as redes neurais. Quem não está preocupado, não está entendendo nada do que está acontecendo. A realidade é essa. A gente pode ir para um caminho bom, sim. Pode ir para um caminho ruim, sim. Né? Porque as redes neurais são a grande caixa preta. Inclusive, o Sam Altman esteve no Congresso dos Estados Unidos em maio desse ano. Eles estão em nova discussão com o Senado agora para tentar regular, há 6 dias atrás, sobre inteligência, 7 dias atrás, para regular sobre inteligência artificial. E o grande problema é que ele falou para os senadores: realmente, a gente precisa regulamentar isso. Só que a gente tem uma dificuldade de regulamentar isso porque a gente não sabe exatamente o que é, né? Então, a gente tem experiências que aconteceram, por exemplo, em 2014, que ligaram uma inteligência artificial no Twitter, que é uma rede fofa, né? Para quem conhece o Twitter, e a inteligência artificial ligada ali começou numa linha de pôneis, arco-íris, We Are the World, We Are the Children e tal. 2 dias depois, a inteligência artificial estava numa linha de Viva Hitler, porque ela foi ali consumindo os dados do Twitter, por ser uma rede social muito fofa, levou para esse caminho, eles fizeram um shutdown, desligaram aquela inteligência artificial imediatamente, quando ela começou a gerar conteúdos extremamente tóxicos e complicados. Em 2018, o Facebook fez um teste de criar 2 inteligências artificiais que se comunicavam entre si. Essas inteligências artificiais criaram uma linguagem própria muito rapidamente, que excluíram os humanos dessa conversa. E eles, mais uma vez, desligaram. Então, é o que eu falo, assim, a gente pode ir para um caminho muito bom, pode ir para um caminho muito ruim, porque eles têm neurônios, redes neurais, que mimetizam o nosso cérebro. Só que o próprio Yuval Harari fala de uma forma que eu acho extremamente assertiva. Ele não chama de inteligência artificial, ele chama de inteligência alienígena.
Por que ele chama de inteligência alienígena? Porque é a primeira vez que a gente está convivendo com algo que tem um nível de potencial que pode atingir o nível humano, que a gente ainda está num nível mais simples, o narrow, da inteligência artificial, mas a velocidade de desenvolvimento disso é muito grande, e que a gente não entende como é que você imputa dados em inglês e daqui a pouco aquela inteligência artificial está falando javanês. Da onde ela aprendeu isso? Como é que você não imputa dados? Como é que essa inteligência artificial começou a falar determinada coisa e cria uma linguagem entre elas para excluir os humanos? Essas redes neurais, a gente não consegue explicar o que é a grande caixa preta da inteligência artificial. E o ChatGPT, hoje em dia, é a mais conhecida delas. Como eu falei, a gente está numa linha de inteligência artificial narrow, que é estreita. O que é inteligência artificial narrow? É aquela que é treinada para fazer uma coisa só. Os carros autônomos, por exemplo, dirigem muito bem. Inclusive, foi feito testes em São Petersburgo que eles estão gerando muito menos acidentes. Não, eles não estão gerando acidentes. Os acidentes que estão acontecendo são gerados por humanos, ou seja, humanos que, assim como a fatalidade, por exemplo, lá do Kaique Brito, que ele atravessa, quem viu aqui o acidente daquele ator e tal, ele atravessando, enfim, praticamente ele não olhou e ele se jogou em cima do carro, não o carro passou por cima dele. E os carros com inteligência artificial, os carros autônomos, está acontecendo isso. Às vezes o humano colide com o carro, né? Porque o carro ele tem tal competência de dirigir que ele está, os carros autônomos, com medo dos humanos que acabam gerando acidente por erro humano, não por conta do erro dos carros. Quando a gente pega o AlphaGo, aqui quem assistiu, quem não assistiu, acho que atualmente não está mais disponível no Netflix, está disponível no YouTube. É um dos documentários mais famosos do mundo, porque o Go é um jogo muito mais estratégico e difícil. É o jogo mais difícil do mundo de estratégia, que é um jogo muito conhecido no Oriente, né? O xadrez, digamos, dele, só que o xadrez com uma quantidade de movimentos muito exponencialmente maior do que o xadrez. Quando eles criaram uma inteligência artificial, houve uma competição lá atrás do maior jogador de xadrez do mundo contra a inteligência artificial, e um dia a inteligência artificial ganhou, fine. E eles falaram, bom, mas o Go não, né? O Go é muito difícil, a inteligência artificial não vai conseguir ganhar. Até que fizeram esse campeonato, é filmado, o filme, né, tem toda a história do AlphaGo que mostra o maior campeão do mundo jogando contra a inteligência artificial. E aí a inteligência artificial ferrou, todo mundo já tem spoiler. A inteligência artificial, depois de alguns games lá da batalha e tudo mais, ela consegue criar movimentos que esse campeão, que, enfim, mundial, que vive para isso e treina isso, o cara era imbatível, etc e tal, num cenário de jogo de Go, ela criou um tipo de movimento, uma estratégia que ele sequer um dia imaginou que era possível gerar essa estratégia para um movimento de Go. Ou seja, dizer que a inteligência artificial não tem criatividade é algo que já foi por terra há anos. O que vai diferenciar nós humanos da inteligência artificial em termos de criatividade não é uma realidade. Criatividade é repertório, o que é diferente de inovação. Então, a inteligência artificial, ela é capaz de criar, e aqui estão surgindo já questões de inteligência genérica. O que é inteligência genérica? Que é tipo o gato, que é do Google. Essa ferramenta ela tem a capacidade de fazer mais do que uma só coisa. Então, a gente está caminhando para... Ela consegue te dar informações a partir de foto, conversar, criar música, tudo muito bem. Não em nível primário, como a gente ainda vê algumas inteligências artificiais que são muito capazes de fazer uma determinada coisa. Boa noite. Sejam bem-vindos. Opa, boa noite. Tudo bem? Tem livro no final para ser sorteado. Yay! Então, e aí a inteligência artificial mais complexa, ela entra numa capacidade maior de desenvolver mais do que uma atividade. Que nós humanos, por exemplo, a gente pode não ser bom em tudo, mas a gente é capaz de fazer muitas coisas. Por exemplo, cozinhar, lavar prato, dirigir, advogar e tudo mais. Mesmo que a gente seja muito bom em algo, a gente
pode fazer várias coisas. A inteligência artificial está caminhando nesse sentido. Por enquanto, ela é só muito boa em fazer uma determinada coisa, e esse projeto do Google entra aí nessa linha de fazer mais de uma coisa muito bem, que é o próximo nível da inteligência artificial. A inteligência artificial geral, que é aquela que a inteligência se equivale ao nível humano, estava prevista anteriormente para 2060, mas com a aceleração da pandemia, que mudou muita coisa nessa questão de exponencialidade, de velocidade de mudança do nosso mundo. Não se sabe a data certa, mas os futuristas têm algumas previsões que isso possa acontecer em 2040, 2045 e talvez até antes. Então, a inteligência artificial geral, que é o momento de singularidade, que é um termo emprestado da física, o momento de singularidade é quando a gente entra no nível do buraco negro, que ali todas as leis da gravidade, tudo que a gente conhece do ponto de vista de física é contrariado. E esse momento de singularidade, trazido para a parte de inteligência artificial, é quando a inteligência artificial atinge o nível humano. Quando isso acontecer, a gente realmente não tem ideia de como vai ser a nossa vida, o que ela pode fazer, porque o nível de exponencialidade, de criar mais inteligência, são cenários que a gente não consegue ver. Mas isso ainda leva um tempo, e tem alguns cientistas que ainda dizem que essa inteligência artificial geral, esse momento de singularidade, não vai acontecer. Mas não é algo para a gente ainda se preocupar agora. E no direito, gente? No direito, a gente tem a B2L, que é a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltech. Quem conhece aqui a B2L? Levanta a mão. Maravilha. Quem não conhece, é interessante entrar no site, a B2L, aquele loginho ali, que é bom para a gente poder conhecer esse radar de iniciativas de coisas que estão acontecendo no direito. Eu fiz esse print aqui do radar, que é o ecossistema de startups, empresas que estão aí voltadas para a gestão de escritório de advocacia, para a área tributária, para a área de compliance, para a área de jurimetria e por aí vai, atualizado ali em setembro de 2023, com o objetivo da gente conhecer o que está acontecendo do ponto de vista de tecnologia. Eu preciso saber o que está acontecendo. Quando a gente fala de tecnologia, é muito comum que os meus clientes me perguntem, Olivia, que tipo de software eu trago para o meu escritório? Para a gente entender a tecnologia que a gente vai usar, primeiro a gente precisa entender as nossas necessidades, ter um mapeamento dos processos internos do escritório. Para que eu vou utilizar aquilo? O que eu desenvolvo ali dentro? A tecnologia, ela vem como um segundo momento. A partir do momento que eu entendo tudo isso, eu vou trazer uma tecnologia que seja aplicável à minha necessidade, como, por exemplo, coisas como análise de dados em analytics, jurimetria. Então, eu trabalho com a área contenciosa. Eu preciso ver esse tipo de coisa para trazer as melhores soluções para os meus clientes. Se eu não estou olhando para esse ambiente tecnológico, eu estou cada vez mais ficando para trás do mercado. A gente tem que entender que, assim como no universo, ou você expande ou você encolhe. Não existe ambiente parado no universo. Se eu não estou expandindo na minha carreira, eu preciso ter esse cuidado, porque provavelmente eu estou encolhendo em relação ao mercado. Então, conhecer essas iniciativas é algo extremamente importante para eu estar a par. E qual é o impacto da tecnologia no mercado de trabalho jurídico? Primeiro, eficiência e produtividade. Vocês já devem ter usado o próprio ChatGPT, pedindo para ele fazer qualquer coisa. Escreva uma peça, escreva aí um acordo, um contrato, ou escreva um e-mail para fulaninho, coisas do tipo. Ele faz aquilo com uma velocidade tremenda. Qual que é o problema que a gente tem aqui? A gente tem as questões de alucinação, que ele muitas vezes, dificilmente ele vai responder, eu não sei essa resposta. O máximo que ele responde é, eu fui atualizado até setembro de 2021, então eu não tenho informações tão atualizadas sobre isso.
Então, e o que eu posso te dizer sobre tal tema é mais tendo uma ideia geral, é isso, isso e isso. Mas o chat GPT não responde eu não sei. Ele é uma ferramenta de criação. Qual que é a diferença dele, por exemplo, para o Google? O Google é um indexador de sites e de informações. Nunca a gente usou o Google. Se você imagina o seguinte, você está fazendo uma pesquisa no Google, e aí você, de repente, está ali com um determinado caso e tudo mais, você encontra uma jurisprudência perfeita. Perfeita para aquele caso. Aí você fala, nossa, eu não sabia que tinha essa decisão para realmente respaldar esse caso que eu preciso, mas é genial, isso se encaixa de uma forma. O que a gente vai fazer no Google? Olhar o site que essa jurisprudência apareceu. E se não for um site confiável, imediatamente você vai pesquisar em tribunais, etc. e tal, para entender se aquilo lá é confiável ou não. Por outro lado, aconteceu esse problema tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, de pedirem jurisprudência para o chat GPT, ele lindamente inventar jurisprudência, a pessoa não checar a informação, colocar na peça. Nos Estados Unidos, o juiz deu uma multa de $5.000 para esse advogado, não porque ele usou o chat, mas porque a informação estava errada e ele foi irresponsável em não conferir. Da mesma forma, aqui no Brasil, o bonitão fez isso também, o advogado, pegou lá o que o chat GPT, sem conferir, tinha colocado, de novo, tomou a pancada no Rio de Janeiro. Então, veja, ele traz a inteligência artificial e essas ferramentas. Ah, Olivia, eu trabalho no escritório e tal. No meu escritório a gente não tem ferramenta, seja gestão de escritório, de análise de dados, de nada disso. Eu preciso começar a olhar para as necessidades internas e entender que a tecnologia é uma ferramenta absolutamente necessária e útil para o meu dia a dia, porque ela traz essa eficiência e produtividade. É aquela história daquela frase altamente conhecida. Nesse momento, não é a tecnologia que vai substituir o ser humano, mas o ser humano que não usa a tecnologia vai ser substituído por um que usa. Então, a gente precisa estar de olho nisso. Competitividade e redução de custos é uma vantagem competitiva. Você está por dentro do que está acontecendo em relação a essas ferramentas, e aí a gente tem o ChatGPT, tem o Pi, tem o Claude, tem o Bard, tem as ferramentas de geração de imagem, de geração de vídeo. Se você entra num site chamado Futurepedia, que é a Wikipedia das ferramentas de inteligência artificial, lá tem um repositório absolutamente insano da quantidade de ferramentas que você tem e que pode usar. Só que a maior parte das pessoas, o que está acontecendo no mundo de hoje é como se tivesse entrado carro no mercado, início dos anos 1900, mas fala, não, imagina, eu vou continuar aqui no Pocó, né, em cima do cavalo, que vai me dar muito mais resultado do que usar o carro. Talvez em alguns momentos o cavalo faça isso mesmo, você mora numa fazenda, etc e tal, mas o carro hoje em dia gira muito mais e traz muito mais velocidade do que eu ficar a pé, usar uma charrete ou usar um cavalo. Então a gente precisa absorver tudo isso. Redução de custos. Várias empresas estão demitindo. Google, Amazon, redatores. Por quê? Porque essas ferramentas estão substituindo essas atividades que estão sendo feitas. Como assistentes, elas são excelentes para muitas coisas. Todo cliente meu que vai usar essas ferramentas de inteligência artificial, eu falo, quando você pedir uma informação, se for sobre algo que você não conhece, não tem uma especialidade profunda, cheque. Agora, a partir do momento que você é um grande advogado, vou pegar qualquer área, societário, previdenciário, trabalhista, e aquela informação que o chat GPT está te dando, você vai checar com muito mais conhecimento de causa, falando, não, realmente faz sentido ou não faz. Mas isso está trazendo uma redução de custos, porque está substituindo e vários empregos, 40% das funções, vão ser substituídas por essas ferramentas. Por outro lado, outras tantas vão ser criadas. A gente precisa estar a par disso, porque senão a gente vai, de fato, ficar para trás. Ninguém aqui, ninguém, e nem aqueles pequenininhos
que hoje estão na escola nasceram aprendendo a lidar com o ChatGPT. Então, se você está com 4 anos, no final do ano passado, essa ferramenta foi lançada. Você vai precisar aprender a lidar com isso. Se você tem 18, você já está para trás, porque você precisa fazer um reskilling de aprender a lidar com essas ferramentas. Todos nós precisamos ter esse movimento contínuo de aprender a aprender. A curiosidade tem que ser algo latente para ser usado. Senão, a gente acaba ficando para trás. Acesso à informação e conhecimento e melhoria na tomada de decisão. Por quê? Porque quando a gente discute com essas ferramentas certas situações, ela te traz pontos de vista que às vezes você não pensou e não considerou. Quando você sabe fazer a pergunta certa, quando você sabe fazer o prompt, isso te ajuda muito. Às vezes eu estou considerando situações de trabalho ou alguma coisa que eu queira refletir, eu coloco no chat GPT, ele me dá alguns inputs que eu falo, nossa, eu não tinha olhado por esse lado, interessante pensar nisso daqui também e desenvolver em cima disso. E isso ajuda muito essa questão do acesso à informação e do conhecimento e essa melhoria de tomada de decisões com essa visão de cenário. Ops, é para lá. E essa importância dessa atualização constante. Gente, acompanhar as tendências de informações tecnológicas é algo que a gente precisa fazer absolutamente o tempo inteiro. Eu pego dos meus clientes advogados o seguinte problema. O advogado, ele se qualifica mais e mais e mais naquilo do que é de direito. E hoje em dia, a gente precisa saber muito mais do que o direito. O que acontece no mercado? A gente faz uma faculdade, na verdade, desde a escola, né? A gente é treinado para achar a resposta de X na escola. Na faculdade não muda muito e a gente só vê a parte técnica do direito, que sai absolutamente incompetente, porque se você não tiver feito um estágio, você basicamente não sabe fazer uma petição disjuntada da faculdade, você vai aprender a fazer isso no estágio, né? E depois a gente entra no mercado de trabalho que te traz um monte de exigência de competência, de olhar, inteligência emocional, comunicação, liderança, gestão, tecnologia, clientes que têm negócios, que eu preciso abrir a minha cabeça para entender da área administrativa de negócios, pensar como CEO de uma empresa, para eu, de fato, ajudar na minha advocacia. E eu falo com os meus clientes, o que eles estão estudando? Direito, 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 direito. Quais os ambientes que eu frequento? De direito, de direito, de direito, de direito. Eu preciso abrir a cabeça, eu preciso abrir o olhar. Os mercados, eles estão se impactando de tal forma, a título daquelas inovações que eu trouxe no início para você, desde 2015, por exemplo, a Universidade da Suíça, ou da Suécia, da Suíça, ela já conseguiu fazer o transporte, o teletransporte de partícula de fóton. Teletransporte. Pega a partículazinha, que não tem matéria, uma partícula de fóton, é luz, e aí ela tira da Terra essa... Quem já assistiu Star Trek aqui? Nerd, lembra? Quem já assistiu Star Trek, então o que acontece? Um corpo aqui é teletransportado para outro local. Então você está numa nave, você aparece em outra nave, tá? Isso já é feito desde 2015 com partículas de fóton. Aí a Goodyear, sabe aquela empresa de pneuzinho? Pois é, ela está investindo nessas pesquisas científicas. Porque imagina que no momento que você é teletransportado, como é que é o impacto para essas empresas que transportam as coisas de um lugar para o outro? Então, eu preciso ter um olhar para outros mercados que estão, de alguma forma, conectados ao meu. Existe uma coisa chamada hoje em dia anexialismo, que é o que acontece depois de algumas mudanças que estão vindo, que nem sempre são óbvias. E isso eu preciso abrir a minha cabeça, abrir o meu olhar quando eu estou dentro do direito. Por exemplo, empresas de logística, hoje em dia, naviozinhos, que vai de um lugar para o outro. O maior investimento das empresas de logística não é em motor com turbo e por aí vai para fazer os navios, né, saírem numa velocidade fantástica de um lugar para o outro. Eles estão investindo em impressora 3D. Por quê? Porque hoje com impressora 3D você já está conseguindo imprimir metal. Lá na Alemanha, eles criaram uma ponte que foi toda impressa por impressora 3D.
casas e tudo mais. Então, eu preciso ter esse olhar mais amplo para o mercado de que uma mudança impacta outras muitas coisas. Quem aqui já ouviu falar do Hyperloop? Hyperloop? Alguém? Ninguém ouviu falar? O Hyperloop é um trem de altíssima velocidade. Cada trenzinho desses custa mais ou menos 1 bilhão. Poucas empresas no mundo têm uma capacidade de investir, de dólares, investir para construir um trem desse. Uma das empresas que está fazendo isso é do Sir Richard Branson, que é o dono da Virgin. E o que acontece? O Hyperloop consegue fazer, por exemplo, Brasília-São Paulo em 10 minutos, pela velocidade que esse trem tem. Então, você imagina que um trem desses, que já está sendo usado, ele já está sendo usado na Arábia Saudita, entre Israel e mais um lugar lá, para transporte de cargas, e ele está começando a ser testado para transporte de pessoas. Isso, para a relação de turismo, imagina o seguinte: você precisa, de repente, sair de São Paulo para ir para Fortaleza, e você faz isso em 25 minutos, São Paulo-Fortaleza. Você não precisa mais do hotel, você não precisa dormir lá, você dá um rolezinho lá, vê fui para Jericoacoara agora em julho. Você vai lá e tal, vê lá a árvore da preguiça deitada, né? Que tem, quem já foi sabe que tem. E depois você volta. Isso impacta toda uma cadeia de turismo, impacta avião. Esse nexialismo, os não óbvios que a gente vai vendo com o passar do tempo, é o que a gente tem que pensar, o que a gente tem que refletir, como quando, por exemplo, surgiu o 4G. Quando surgiu o 4G, o Uber era um óbvio. Olha o puta negócio. O baita negócio que é o Uber, entendeu? Como fez uma mudança gigantesca. Uma discussão agora do juiz lá que veio trazer a multa na Uber por conta, né, de um outro modelo de negócio, uma outra vida, CLT de 2030. Gente, a gente precisa trazer as coisas para o mundo atual. Senão, não dá para a gente viver acompanhando o mercado. Imagina se uma empresa dessa sai do Brasil e a gente volta de novo a pedir táxi. Quantas pessoas hoje em dia conseguem não ficar sem emprego, ter uma renda por conta de um Uber? Você foi demitido, amanhã você pega o carro e começa a dirigir. Isso, a gente precisa estar antenado com esse mercado, a gente precisa olhar para fora do direito. Se a gente não olha para fora do direito, e essa é uma preocupação legítima que eu tenho com os meus clientes, a gente acaba ficando para trás. Participar de cursos, workshops, seminários relacionados à tecnologia e ao direito. E olha, eu vou falar para vocês, não participem dos que são de direito, eles são terríveis. Mesmo os mais conhecidos, advogado, em regra, e eu sou advogado, tá? Não sabe falar sobre, mas não trabalho com isso, não sabe falar sobre tecnologia, os eventos, eu juro por Deus, são fracos demais. Vai para a galera que trabalha com tecnologia, falando de tecnologia. Aí você vai entender, você vai pegar isso que você aprendeu lá e vai falar, tá bom, como é que isso aqui se encaixa no direito? E aí você faz essas conexões. Vai pegar newsletter, vai pegar esses cursos, vai entender, tipo o MIT, Instituto of the Future, as pesquisas de Singularity School, coisas do tipo, o que está acontecendo lá fora? Nos Estados Unidos tem os maiores eventos de tecnologia do mundo, Israel também vai estudar nesses materiais. Hoje a gente tem um Google Translator, que mesmo para aquelas pessoas que não falam inglês, em 3, 2, 1, traduz ali o material, o site, o que você quiser, e você consegue ler e se conectar com isso. É importante que a gente esteja para trás. Os artigos, as publicações relevantes sobre tecnologia, vocês precisam estar a par. Eu falei que criatividade, a inteligência artificial já tem. E a gente só pode ser criativo à medida que a gente tem repertório. Criatividade tem base em repertório, que eu faço conexão de coisas. Senhor Steve Jobs, nessa linha de criatividade, tem uma história ótima. Olha como a criatividade é a conexão de coisas. A primeira loja que ele lançou da Apple foi lá em Nova York, na Quinta Avenida. E quando ele foi lançar essa loja, porque antes só tinha a venda dos produtos da Apple online, ele parou para pensar e falou assim: qual é o melhor lugar do mundo que eu posso encontrar um treinamento para essas pessoas que vão estar dentro da loja para aprenderem a receber bem os clientes. Ele parou, pensou. Ele falou assim: que lugar assim no mundo tem que trazer uma experiência para o cliente, quando chega, ser muito bem recebido
e se sentir bem com aquilo. E aí, ele ligou isso à cadeia hoteleira. E dentro disso, ele mandou todos os atendentes dessa loja para fazer um treinamento no Ritz-Carlton, uma das maiores redes de hotel do mundo, para serem treinados a estar na loja. Pois bem, não só a linha de design, que ele sempre investiu muito, né? E o design, a gente sabe que hoje em dia no direito a gente está falando do legal design, de simplificar as coisas, de fazer as coisas mais fáceis para o público que a gente quer atingir, dentro de uma forma que você vai olhar aquele documento, ao invés de ser uma petição ou algo de 50 páginas, para ter uma ou duas páginas e a pessoa entender rapidamente. Ele sempre foi um cara altamente preocupado com isso. Resultado, o número de horas de tempo que as pessoas passavam dentro dessa loja de Nova York e a quantidade de consumo que se tinha bateu recorde de venda em qualquer loja de varejo do mundo inteiro. Não só pelo design da loja, como pelo fato dos atendentes ali dentro terem tido um treinamento num lugar absolutamente diferenciado para entenderem como atender o cliente. Isso é criatividade, é conectar pontos não lógicos, e a gente só faz isso a partir de um repertório muito amplo em que a gente possa olhar o cenário de uma forma geral. E aí, a gente fala aqui do desenvolvimento de habilidades interpessoais e emocionais que a gente precisa para essa questão do uso nesse ambiente de inteligência artificial. Em primeiro lugar, gente, a inteligência emocional, especialmente no ambiente de trabalho, cada vez mais, com o uso das ferramentas de inteligência artificial, com a tecnologia entrando no mercado, a gente tem visto cada vez mais pessoas doentes. Essa semana, eu uso muitas redes sociais e tal, e eu tive um post que viralizou. E aí, nesse post que viralizou, tem mais de 5 mil comentários. Mas, enfim, comentários. E as pessoas que estão lá, veja, quem me acompanha nas redes sociais sabe que o meu objetivo ali é trazer conhecimento e reflexões positivas para a carreira e tudo mais. E eu faço muita analogia com vídeos diversos. Dentro desses vídeos, um dos vídeos que eu trago, que é esse em particular, é uma mulher num campeonato de 2029. Existe um campeonato mundial de dança com cães. E essa mulher, em 2019, fez uma dança com um cão dela lá, que é um Border Collie, que é uma das raças mais inteligentes do mundo. É um vídeo fantástico de se ver. Tem pessoas que conseguem entrar ali e começar a entrar numa guerra de briga entre eles lá mesmo. Você vê, né? Você vê um comentário lá que, não, porque estão maltratando o cachorro. Aí você vê o cachorro interagindo. O cachorro não é um animal que ele, quando ele sofre uma forma de adestramento, ele fica com medo, ele se retrai. Se você olha o bicho ali, o bicho está absolutamente feliz, performando, mostrando alegria, mas as pessoas conseguem problematizar absolutamente tudo nas redes sociais. A questão da saúde mental, da inteligência emocional, é um problema gravíssimo para o mundo de hoje, e eu trago aqui como habilidade importante desenvolver, porque o Brasil é o país mais ansioso do mundo. A ONU traz ali, tem quase 200 países no mundo. A gente consegue ganhar o título de número 1 em ansiedade. E somos o segundo país do mundo com maior número de deprimidos. O primeiro é os Estados Unidos, a gente só perde para eles. Então veja como está a saúde mental do brasileiro. A capacidade de se relacionar, de trocar, de criar esse tipo de conexão. Agora me diga uma coisa, qual é a base da prestação de serviço? Por que uma pessoa contrata você? Acima de tudo, pela confiança. Como é que eu trago confiança se eu não tenho controle, gestão emocional de mim mesmo? Eu preciso trabalhar isso nesse universo, que cada vez mais, com inteligência artificial, com mudanças acontecendo o tempo inteiro, com as redes sociais, em que a grama do vizinho é mais verde do que a minha graminha, e a gente não consegue muitas vezes avaliar a nossa vida de uma forma madura para a gente tomar melhores decisões. Então, esse trabalho da inteligência emocional, que a gente está vivendo uma epidemia de problema de saúde mental, é algo extremamente importante. Vale a pena falar aqui, depois eu falo por último, a questão da boa comunicação. E por que a boa comunicação? Porque para eu me comunicar não só com os outros, como com essas ferramentas agora que usam linguagem conversacional, eu preciso ampliar a minha capacidade de me comunicar. Está surgindo um termo novo por conta dessas
tecnologias, que se chama empatia digital. E o que é a empatia digital? Quando nós seres humanos, a gente vive em contextos de experiências, de coisas que acontecem, que muitas vezes eu te conto alguma coisa ou falo algo de uma forma mais abstrata, pelo contexto humano, de memória de vida, de experiência, você entende isso de uma forma muito mais fácil. Nem sempre, porque é aquela história, o que é óbvio para mim, não é óbvio para o outro. Mas muita coisa, a gente tem um contexto. Está acompanhando o caso de um cliente, um exemplo. Né? Aí eu chego e peço determinada coisa para você em relação àquele cliente. Não preciso explicar muito, porque você está acompanhando o caso comigo, você tem essa memória, então você chega ali à conclusão. O que é empatia digital? Para você se comunicar bem com essas ferramentas e botar um bom prompt, um bom comando ali, eu não posso trazer uma informação muito geral para um chat GPT, alguma coisa, porque ele não sabe do que eu estou tratando se eu quero algo mais específico. Então, está fazendo com que as pessoas tenham que descrever as situações de uma forma mais pormenorizada, um contexto mais pormenorizado, para poder explicar para a ferramenta o que ela precisa trazer como output, como resultado, fazendo que se surja um termo novo chamado empatia digital. Se alguém aqui já usou o Midjourney, que é aquela ferramenta de fazer imagem, alguém já usou o Midjourney? Então, ele traz ali dentro de para você coloca a câmera que você vai usar, a luz que você quer colocar, o formato de filme para sair dali, um monte de coisa. Essa empatia digital para você poder criar as coisas é algo que está se desenvolvendo numa boa comunicação que a gente precisa desenvolver tanto no ambiente de trabalho para se comunicar melhor com os nossos clientes. Cada vez mais as pessoas estão sem paciência de as pessoas estão sem paciência, as pessoas de assistirem palestras, por exemplo, né? Então a gente precisa ter uma comunicação cada vez mais clara. O juridiquês, que muitos advogados me coçam, usam, porque na faculdade de Direito a gente tem que escrever as laudas, né, para os nossos queridos professores que destreinam os alunos, não treinam não, destreinam os alunos, né? Porque você chega no mercado que a maior parte dos clientes de vocês não é advogado. É só você pegar e ir para o médico, que ele começa a falar termos médicos, e você fala, tá bom, mas me diz agora, depois que você falou tudo isso bonito na medicina, eu vou morrer? Aí o médico fala, não, então explica na minha língua o que eu tenho. Aí ele traz para você e você falou, obrigada, doutora. Né? Então, a gente usar uma linguagem difícil, uma linguagem sofisticada e não ter essa boa comunicação, só nos afasta. Trabalho em equipe e colaboração. Gente, cada vez mais, por exemplo, na Inglaterra, a gente já tem a possibilidade de sócios de escritórios de advocacia de outras áreas. Aqui no Brasil é um absurdo não ter isso, porque cada vez mais a gente precisa trabalhar em grupo com outros profissionais de outras áreas, colaborando igualmente, porque o universo está tão complexo para tomada de decisão que muitas vezes a gente precisa dessa especialidade de outros profissionais. A quantidade de coisas que a gente não sabe, que a gente não sabe, porque o mundo é dividido assim, ó, entre aquilo que eu sei, aquilo que eu sei que eu não sei, aquilo que eu não sei que eu sei, e aquilo que eu não sei que eu não sei, que é o resto do gráfico Pix inteiro. E nós somos super arrogantes em achar que por a gente saber um pouquinho, a gente já sabe um monte. O efeito Dunning-Kruger, especialmente. Quando alguém não conhece nada sobre um assunto, ela lê um parágrafo, que é o que acontece nas redes sociais, e vira um grande debatedor de economia, de política, de futebol. Se você quiser que a pessoa debata, ela vai debater muito bem, porque é um profundo conhecedor. É o efeito Dunning-Kruger, é a arrogância de não conhecer nada e não ter humildade. Aí, quando você começa a conhecer mais aquele assunto, você veste a sandalinha da humildade, que aí você fala, meu Deus, eu não sei nada. Aí dá até aquele mal-estar. E aí, depois de um tempo, dentro desse gráfico, você começa a equalizar a quantidade de conhecimento que você tem para o conhecimento que realmente traz um nível de complexidade maior em relação àquilo. A gente sabe muito pouco das coisas, a gente precisa de colaboração, ninguém é uma ilha. Solução de criativa de problemas e tomada de decisões. A gente precisa ter, acima de tudo para isso, um pensamento crítico. E o prompt para isso, para você colocar as perguntas, os prompts e tudo mais, eu preciso saber perguntar. O mundo está mudando de uma forma... Primeiro que os futuristas falam que daqui a 15 anos, quem viver 15 anos não vai morrer mais, né? Não morrer de morte acidental.
porque a medicina está se desenvolvendo de tal forma, enfim, uma descoberta bem recente que se chama o CRISPR. O que é o CRISPR? É você quebrar moléculas de DNA e você consegue, dentro disso, criar bebês, por exemplo, até na China foi feito isso, criar bebês que não têm doença X, Y, Z. Né? É muito difícil um pai e uma mãe que pode, de repente, prevenir, teu filho não vai ter AIDS, teu filho não vai ter meningite, teu filho não sei o que lá. Um pai e uma mãe têm um acesso a isso e não usar um CRISPR para poder trazer um bebê muito mais saudável. Não estou entrando em discussão ética, isso é uma escolha, inclusive, humana. Né? Então, eu quero proteger aqueles que são meus. Dentro disso, essa capacidade de você lidar com CRISPR e quebrar essas moléculas de doenças, células, etc. e tal, vai fazer com que a gente não só consiga membros que tenham problemas serem substituídos, porque são criados a partir de células, e também a gente trazer uma retroversão da questão da idade. Então, o mundo vai mudar muito nesse sentido nos próximos anos, porque a nossa história natural é das pessoas irem envelhecendo, as pessoas novas vão substituindo a velha, e o que acontece a partir do momento que as pessoas não morrem mais? Essa é uma questão que os futuristas... Quem que são os futuristas, gente? São pessoas que estudam o futuro com base em dados, imaginando cenários desejáveis, prováveis ou não prováveis de acontecer. Então, tudo isso é baseado em ciência, não nem em bola de cristal. E a partir do momento que as pessoas vão envelhecendo e tendo mais conhecimento guardado, e o meu corpo já não é um problema, porque a medicina está fazendo com que haja a obsolescência do nosso corpo acabe, a gente não morre mais, e retroage para ficar bem. Então, o braço está cansado, uma perna que deu ruim, eu vou lá e substituo, e eu posso ir retroagindo a minha idade, meio que um Benjamin Button. O que acontece? A quantidade de informação que eu tenho aqui dentro, que hoje não é valorosa. As pessoas mais velhas, no Japão é valorizado. Aqui no Brasil, muitas vezes é visto como peso. A nossa sociedade ocidental coloca como peso as pessoas mais velhas. Não tem respeito a elas, infelizmente. O que é horrível, elas vão passar a ser. Por quê? Porque o pensamento crítico é muito maior dessas pessoas que têm uma capacidade de conhecimento muito maior e é algo que a gente precisa desenvolver. Então, à medida que a gente não aceita as coisas de uma forma tão de mão beijada, vai questionar os nossos vieses, as nossas crenças erradas, a gente começa a ter um valor completamente diferenciado no mercado. O foco na especialização, no nicho de atuação, escolher um nicho de atuação específico, se especializar em áreas do direito menos suscetíveis à automação e desenvolver um conhecimento aprofundado. O mercado está cada vez mais complexo. Eu ainda vejo muitos advogados que fazem previdenciário, trabalhista, ambiental também faço, porque eu gosto de uma árvore, eu faço também um consumidor, civil, divórcio, às vezes cai, ajudar uma familhinha ali, né, e tal. Gente, é muito conhecimento de áreas muito complexas. Eu não tenho um diferencial competitivo. No meu livro eu falo sobre isso. Como você cria um diferencial na área do direito? Eu preciso ter uma expertise em relação a determinada área e conhecimento de mercado, que aí eu abro um brand de conhecimento gigantesco nas mais diferentes áreas para eu agregar valor naquilo. Não saber só de direito, entender de negócios, de mercado, no que impacta, tecnologia. A gente precisa entender que os cenários do mundo eles são baseados em contratações e tudo, dores, necessidades que as pessoas têm naquele momento, a tecnologia que influencia isso e o contexto daquele momento. Quando esses pontos mudam, a forma como as pessoas realizam as suas compras, as suas buscas, as suas contratações mudam. Se eu não entender a fundo o meu mercado, eu não tenho diferencial, eu sou mais um. E eu fico vendido num mercado de alta concorrência, sem realmente mostrar aquilo que eu vim, que eu posso me destacar. Uma ação consultiva e estratégica, cada vez mais a gente vai para menos brigas, empresas, né, doutor do empresarial? Cada vez buscam menos o contencioso, até porque para as próprias empresas, cada contencioso que se faz é um cliente que você perde. Geralmente, se o contencioso, a pessoa brigou com a empresa, ela não vai querer voltar a consumir daquela empresa. Os jurídicos de empresa buscam muito mais uma estratégia, uma atuação estratégica e consultiva que o advogado possa trazer de problemas que muitas vezes o executivo não está vendo porque ele está dentro do negócio. E se eu estou dentro da floresta,
tanta coisa acontecendo, eu não consigo ver isso. Como é que eu posso me preparar nessa advocacia em que eu vou ser uma pessoa mais capaz de prever esse futuro, de prever essas necessidades em relação ao mercado que está mudando o tempo inteiro e eu vou trazer essa solução para o meu cliente? Como é que eu me coloco dessa forma? Como é que eu me diferencio com esse olhar? Então, oferecer soluções inovadoras e personalizadas, identificar oportunidade de negócio, prevenção de risco jurídico, participação de tomada de decisão em planejamento estratégico. Eu preciso ser um parceiro de quem quer que seja o meu cliente. E cada vez mais, se eu me colocar dessa forma, eu trago inovações. Inteligência artificial, ela lida com criatividade, inovação. Somos nós que criamos a partir desse olhar especializado que a gente tem. O uso da tecnologia, então implementação de ferramentas dentro do meu trabalho. Eu vou para a B2L, eu vou avaliar isso, o que que tem, e não é só do direito. A B2L traz aquela do direito, a B2L não tem lá o chat GPT no seu ecossistema, mas o que que eu preciso para o meu trabalho? Uso de software de gestão e controle de processo, eu não preciso ficar pensando naquela coisa simples do dia a dia, que a inteligência artificial, que o software de automação são coisas diferentes, inteligência artificial e automação, tem gente que confunde, não é a mesma coisa, mas ela pode resolver, são coisas que se agregam nesse sentido. Um monte de cliente meu, eu faço implementar isso no escritório de advocacia, ao invés de ficar fazendo tudo em planilha de Excel. Tudo bem que agora você tem um Copilot lá da Microsoft que ajuda um monte de coisa, mas as ferramentas estão puxando isso para dentro dos seus próprios sistemas, dentro de uma evolução voltado para o universo da advocacia. E o aproveitamento de plataformas de pesquisa jurídica de análise de dados, dado é ouro, dado é mina. Se eu não sei olhar dados, se eu não sei estudar isso, se eu não sei verificar, eu posso não saber, posso contratar alguém para me ajudar nesse sentido, mas são coisas que eu preciso abrir a minha cabeça. Se eu achar que, como advogado, eu não tenho que ter um olhar para isso, eu estou ficando para trás. Ops. Opa. E, por fim, a questão da marca pessoal. E por que a marca pessoal, gente? Esse conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês é de estudo. É de estudo, de muito estudo. O ponto de vista de hoje, que a gente precisa entender hoje em dia, é que o problema não é a falta de conteúdo. A diferença vem da nossa curadoria, ir atrás daquilo que vale a pena, do nosso estudo de uma marca que a gente cria porque traz uma chancela, um selo. Aquilo que tal pessoa fala, que é uma pessoa referenciada, faz sentido. Enquanto se é uma pessoa que você não confia, que não tem essa referência, não faz tanto sentido. Por que que a imprensa muitas vezes manipula as pessoas? Porque são veículos que têm chancela. Qual que você queira? Jornal da Globo, Estadão, Folha de São Paulo, Forbes, por aí vai, tem chancela. Quando a gente quer, só que essas são chancelas de empresas. Hoje em dia, a gente precisa criar chancela de marca pessoal. Qual é a minha marca? Qual é a minha autoridade para impactar o mercado? Para eu falar e, de fato, as pessoas terem confiança. Eu acabei de falar a base da prestação de serviço, que é o que todos os advogados fazem, prestam serviços, é a confiança. Se eu não tiver uma confiança que aquele advogado vai resolver o meu problema, que ele pode trazer uma solução para o meu problema, eu vou contratar? Eu vou botar a mão no meu bolso para pagar uma pessoa que eu acho que vai me trazer, inclusive, mais problema do que a solução? Não vou. E para eu me diferenciar, eu preciso realmente me colocar nisso. A gente está num mundo em que o FOMO, o Fear of Missing Out, virou doença a partir dos anos 2000, taxados nos compêndios de psicologia, de transtornos mentais. E esse fear of missing out é pela quantidade de informação gerada o tempo inteiro. Eu poder fazer essa curadoria daquilo que eu preciso saber. E tem o joy também of missing out, o JOMO, a alegria de ficar de fora. Isso daqui eu não quero saber, isso daqui eu não vou estudar, isso daqui não me pertence. Por quê? Porque dentro daquilo que eu sei que eu não sei e o que eu não sei que eu não sei, é tanta coisa que não dá para eu saber de tudo. E eu vou fazer as minhas escolhas. Então, a construção de uma marca pessoal no mercado jurídico, manter relacionamento com colegas, clientes, participar de eventos, tá me mostrando, trazer visibilidade para o meu nome. De acordo com o Jeff Bezos, a marca pessoal é aquilo que as pessoas falam de você quando você não está na sala.
é a questão da autoridade, é das pessoas confiarem em você. Cada vez mais esse é um artigo de luxo, sempre foi. E cada vez vira mais. A gente tem marcas pessoais que perpassam milênios. Filósofos gregos, Jesus Cristo, grandes pintores, artistas, Shakespeare, Michelangelo, música, Mozart, Vivaldi, por aí vai, conhecidos séculos depois pela marca pessoal que eles criaram. No mundo de hoje, isso é artigo de luxo que diferencia completamente os seus resultados no mercado. E aí eu queria deixar a indicação desses 3 livros aí para vocês que realmente se conectam aqui com a sua carreira na advocacia, como você vai se diferenciar. O Legal Innovation, que eu sou uma das coautoras aí, que traz uma série de mudanças aí tecnológicas que estão acontecendo. E esse The Future Normal, que não existe ainda uma tradução para o português, mas que traz aí justamente essa previsão de futurismo das próximas mudanças que podem acontecer na próxima década. Então, gente, aceitar a mudança como uma parte natural da vida nos permite abraçar o desconhecido e nos preparar para as oportunidades que estão por vir. A gente precisa saber abraçá-las nesse mundo complexo que a gente está vivendo. Espero que essa palestra tenha agregado valor para vocês, feito acordar um pouquinho para tudo que está acontecendo no mercado. E obrigada. Dúvidas, sugestões, elogios, ameaças, ainda está de pé, hein? Pessoal, a gente vai abrir para as perguntas de vocês. Enquanto vocês pensam e eventualmente analisam, elaboram as perguntas, a gente precisa fazer uma correção na lista aqui para o sorteio do livro da Olivia. Quem que não assinou a lista de presença? Levanta a mão. Vocês também, né? Vocês, chegar vocês duas. Assinou? Só vocês duas aí? Porque senão vocês não vão conseguir ter a chance, né? Elas têm caneta. Venham aqui, por favor. O Felipe, na minha bolsa tem ali, ó, do lado do Felipe. Tá vendo? Olha lá, ó. Olha lá, Letícia tem. Não era errado? Põe seu nome assim, né, aí na frente. Tá, aqui, ó, Renata Franco. Assinaram para você, Renata. Tem outra Renata Franco? Não, tem outra Renata aqui? Aqui tá escrito Renata, não é Renata Franco. Pessoal, existe outra Renata? Não é? Não é. Não. Então, Renata Franco, assinaram por equívoco aí. Renata, um prazer tê-la aqui, viu? Obrigado pela presença. A doutora Renata, se me permite, hoje a gente estava discutindo no escritório sobre ambiental, não é verdade, Carol? A doutora Renata faz ambiental, ó. E faz muito bem feita. Bom, eu tenho algumas boas perguntas, mas eu vou fazer só uma, tá? Pra gente não ficar muito tempo aqui. E depois a gente já pode fazer o sorteio. É uma coisa que a gente vinha discutindo aqui no caminho, Olivia, entre o escritório e a OAB. Nós somos o país mais ansioso do mundo, conseguimos ser, né? A gente tem bons títulos, mas a gente também ostenta algumas coisas que merecem correção. E o segundo país mais deprimente, ou deprimido, perfeito. As pessoas mais deprimidas. Meu ponto é,
o avanço da tecnologia e a rapidez de informações com que a rede social, principalmente, entrega, muitas vezes desinformação ou uma informação incompleta, tem muita coisa, dependendo por onde você trafega e os algoritmos te levam nas principais redes sociais, é mais desinformação do que informação. Mas isso tudo, a velocidade de tecnologia, as ameaças que se mostram no horizonte, como futuristas dizendo ali na sala de reunião que guerra nuclear em 5, 10 anos, a guerra no leste europeu, a coisa que não consegue entrar no eixo. Como que nós, operadores do direito, poderíamos trabalhar de modo a melhorar esse ambiente ou minimamente educar o público que vem, a geração nova que vem, a saber melhor utilizar as tecnologias? Porque eu vejo, não só no meu escritório, mas também com o público com o qual eu converso, que há um apetite muito forte por informação, por tecnologia, e muitas vezes aquilo fica parado, né? Ou na estante do advogado, em qualquer lugar. Como que a gente pode, enquanto uma geração um pouco mais madura, educar e tentar mostrar para eles a melhor prática no uso de tecnologia no direito, enquanto profissional do direito? Como que eu posso usar as principais, pelo menos, o chat e a jurimetria, e com que velocidade? Você acha que explicar a velocidade correta para eles faz parte de uma melhoria geracional? Se eu não fui claro, por favor, me pergunte. Você me perguntou como é que eu vou ajudar essas pessoas a não caírem numa linha de ansiedade, mas terem um ritmo bom no uso dessas tecnologias. Na realidade, assim, nós como lideranças, liderança não é cargo, né? Liderança é uma posição que a gente assume na vida. E eu falo isso demais para os meus clientes, assim, quando eu estou na reunião com eles, eu falo, você sabe que você está lascado, né? Aqui comigo. Porque quem viu não pode mais desver. E quem vê agora tem a responsabilidade, porque é a pessoa que vai poder fazer algo a respeito disso. Porque o outro que está cego, que não está vendo, como é que ele vai fazer alguma coisa se ele não tem esse conhecimento? E muitas vezes a gente não faz, não é por mal, a gente não faz porque a gente não sabe por onde começar, por onde ir. Então, o ponto em relação essa questão desse uso dessas tecnologias está muito alinhado a esse aspecto que eu falei da palestra, que é você ter uma linha de foco de especialidade de atuação, para que a partir daí, então imagina o seguinte, eu trago isso no meu livro. Imagina uma árvore, então, né? Então você imagina uma árvore que você tem um caule da árvore, e aí nesse caule da árvore você divide em competências que você precisa adquirir junto com a especialidade da área do direito. E aqui no branch da árvore, nos galhos e tudo mais que se conectam a tudo, você vai avaliar aquilo que você precisa saber para você ser um profissional mais competente. Considerando que a gente sempre fala de uma linha estratégica, tática, operacional, tática e estratégica para um desenvolvimento de competências na carreira. O operacional é você saber operacionalizar o direito. O tático é você saber gerir pessoas e o liderar, pensar em estratégias, em crescimento, estudo de mercado. Isso eu vou angariando pouco a pouco. O que eu vejo dos mais novos, muitas vezes, é um nível de ansiedade que eu falo assim, tá? Quando eu tenho um range de clientes, eu já atendi gente de 19 a 85 anos de idade. Então, eu tenho um range de clientes muito grande, sendo que a maior parte desses clientes são advogados entre 30 e 50 anos, a maior parte. Mas eu já atendi esses extremos também. Eu pego os mais novos, muitas vezes, com 24, 25 anos de idade. Meu Deus, Olivia, eu ainda não fiz o LLM nos Estados Unidos. Minha carreira está acabada. Eu falei, forma quando? Não, formei há 1 ano, 2 anos atrás. Eu falei, sua carreira está acabada. Você está acabando de desfraldar, de parar de fazer xixi nas calças. E você está falando que sua carreira está acabada. Então eu coloco para as pessoas, do ano que você formou, imagina que você nasceu no mercado. Entendeu? Um ano de formado, tá com dia ainda. Pega um bebezinho de 1 ano.
Está começando a andar, rebolando a bundinha, porque está aprendendo a equilibrar ali. Gente, não dá para a gente pensar numa carreira que tem uma longevidade fantástica, uma jornada gigantesca, critérios de aposentadoria. Acabar, galera. Você acha o quê? Que com a longevidade, daqui a 15 anos mais, você não morre de morte por saúde, acidente, essas coisas. A gente vira amortal. Quem vai sustentar? Então, essas ideias do passado que a gente tem, no mundo atual, muitas vezes, elas não têm coerência com a realidade das coisas. Toda a carreira a gente aprende num passo a passo, aprende as coisas no pouco a pouco, com foco, que é uma das coisas que mais faltam hoje em dia, e o foco simples. Eu tô aqui e pego o celular, tô aqui e pego o celular, pego aqui e pego o celular. O nome disso é vício em tela. Vício em tela. Por quê? Porque eu tô viciado na serotonina, na microdose de serotonina que o celular gera. Cada vez que eu pego. Pim, pim, pim. Quanto mais eu tenho essa microdose, mais eu preciso de microdoses. Então eu tô viciado. Foco é uma coisa que a gente treina. Assim como a gente treina não focar. Por que as pessoas estão com falta de foco cada vez maior? Porque eu estou me treinando a desfocar o tempo inteiro. Aí, na hora que eu quero ter foco, eu não consigo ter foco para assistir um filme sem pegar o celular. Porque eu estou treinando a falta de foco o tempo inteiro. Eu preciso começar a treinar o foco. E o foco, desde esse micro ao macro da minha carreira, daquilo que eu quero. Então, respondendo a sua pergunta, quando eu sou líder e eu começo a provocar as pessoas nessa questão, para elas começarem a refletir sobre esses temas, eu começo a abrir cabeças. Na hora que eu começo a abrir cabeças, com trocas que realmente sejam mais profundas, para a pessoa refletir, para a pessoa avaliar. Sabe qual é a maior competência hoje que a gente pode ter na vida? Autoconhecimento. Uma das mais difíceis de se ter. Você falasse sobre autoconhecimento alguns anos atrás em business, em negócio, é coisa de maluco. Hoje é uma necessidade absoluta. Se eu não sei os meus caminhos, aquilo que eu quero atingir, por onde eu começo, meu pai do céu? As pessoas viram para mim e falam assim: Olivia, eu preciso da sua ajuda para reposicionar o meu currículo. Eu falo: para quê? Para quê? Com quem que você quer falar? Você quer mostrar esse currículo para quem? Não, para empresa, para o mercado aí geral. Eu falo: não rola mercado aí geral. Essa resposta, pé, não satisfatória. Como é que a gente vai comunicar com o mercado aí geral? Eu não sei comunicar com o mercado aí geral. Não sei. Eu preciso saber com quem você quer se comunicar. Então, quando eu começo a despertar essas coisas, eu coloco uma velocidade que a gente precisa ter, aliada a uma paciência de construção de processos, porque a vida, a paciência é uma virtude falada desde sempre, que continua sendo. A ansiedade é essa falta de paciência, é viver no futuro, achando que eu vou controlar tudo já. E não faço a menor ideia. Quando eu começo a ter essa gestão emocional, que é importante demais todos começarem a desenvolver, aí eu passo a ver as coisas de uma forma diferente. A gente estava conversando no carro, que eu falo para eles, quando as pessoas sentam comigo, eu falo, uma das coisas que vai acontecer aqui com você é uma abertura e uma ampliação da sua maturidade profissional. Maturidade é uma das grandes competências que a gente pode ter hoje em dia para tudo, e não significa idade. Tem pessoas com 60, 70 anos com maturidade de 5. E tem outras mais novas com muito mais maturidade. Isso faz toda a diferença. Agora, como lideranças, a gente precisa entender que liderança é competência. Liderança é difícil, mas assim, ó, rarissimamente vem de uma forma intuitiva, empírica, ela é treinada e desenvolvida, e a partir disso eu vou aprender a transformar e a inspirar os outros no seu modelo individual da forma correta. Aí eu conduzo para tudo. É para os processos do direito, é para a tecnologia, é para um direcionamento de carreira, é para tudo isso. Fernando? Lívia,
Boa noite, parabéns pela explanação, excelente, tá? A nossa preocupação enquanto da comissão é sempre também com o jovem advogado, aquele que está começando sozinho, com pouco recurso, né? Desafio muito grande. Então, dito isso, eu queria te perguntar o seguinte: como se possível, quais ferramentas tecnológicas, em especial voltadas aí para a inteligência artificial, você poderia indicar para aquele que está começando, seja jovem ou velho advogado inserido na nova advocacia, poderia fazer sentido para a gestão, para a produtividade e para o marketing jurídico? Marketing jurídico é uma consolidação entre online e offline. Se eu não souber quem eu quero atingir, eu volto a dizer, tudo é base de comunicação. Um dos maiores autores de best-sellers no mundo se chama Seth Godin. E esse cara, ele é fantástico, ele é brilhante, e ele ajuda, mentora as pessoas a escreverem livros. E ele falando que as pessoas que toda vez que ele vai mentorar alguém, a primeira pergunta que ele faz para essa pessoa é: para quem você vai escrever? Né? Quem é o público? Se a pessoa não responde isso, ele fala: então volta para refletir, depois você me procura para a gente começar a mentoria. Se eu não souber quem é o teu público-alvo, a gente nem começa. Marketing jurídico é uma consolidação de online e offline. Ferramentas existem milhares. E no online, as próprias redes sociais. Porque rede social é ferramenta de conexão. Por isso que o uso irresponsável das redes sociais é tiro de metralhadora no pé. E muitos não têm ideia disso, né? Então, o famoso desenrola, bate, joga de ladinho, que muitos fazem, acham bonito e tudo mais. Para advocacia, não é a forma ideal de você se comunicar. Se você for dançarino de uma banda, etc., Ivete Sangalo, aí faz sentido você fazer dancinha. O advogado, não. Então, eu preciso. Existe toda uma estratégia de entender esse posicionamento para eu poder. Bom, quem eu quero atingir na minha carreira, onde eu quero me focar e tudo mais, para você entender quais são as ferramentas. Ferramentas de produtividade, ao longo de 13 anos trabalhando com advogados, eu cheguei à conclusão que a maior ferramenta de produtividade que você pode ter na sua vida é a sua agenda. Por que a sua agenda? Porque quem aqui já ouviu falar de timesheet? O que é o timesheet? É você fazer o trabalho e depois você colocar lá aquilo que você fez. Quando você faz um trabalho de produtividade, que eu pego 12 desperdiçadores, vou identificar quais são os problemas da pessoa, etc., e você vai colocar isso na sua agenda, a sua agenda, você é o mapa. Você prevê a sua vida antes daquilo acontecer. Quando você tem esse olhar de que você é dono do seu tempo, sua mente chama a mente porque ela mente para a gente, então a gente tende a subestimar o tempo que a gente gasta nas coisas. Que gestão de tempo é gestão emocional, senão a gente não lida com essa ansiedade. Que eu começo a me perguntar se eu estou sendo produtivo ou ocupado, e produtividade está fazendo aquilo que eu devia estar fazendo, ser ocupado é fazer qualquer outra coisa que não aquilo que eu deveria estar fazendo naquele momento, porque eu determinei que eu devia fazer aquilo naquele momento. Eu determinei. Isso começa a fazer toda a diferença. Quando eu começo a usar esse mapa a meu favor, eu começo a ter uma gestão da minha vida completamente diferente. Respondendo, qual é a melhor ferramenta de produtividade que eu considero para qualquer pessoa? Não é advogado só. Agenda. Tão simples quanto essa. E a terceira pergunta, qual foi? As ferramentas de inteligência artificial. Então, aí a gente tem que entender o teu modelo de negócio, por exemplo. Estou começando o escritório de advocacia. Dentro disso, eu vou entrar lá mapeando meu modelo de negócio, os processinhos internos que eu tenho e tudo mais. Eu vou entender qual que, Astrea, Liga One, por aí vai, que vai fazer sentido para eu ter o controle financeiro dos processos, receber push de notificações, etc. e tal. Essas coisas. E de inteligência artificial, definitivamente para o direito conversacional, ChatGPT, de longe, né? O Bard, ele ajuda, vai ter até agora a nova atualização do Google, do Bard, que já teve do Bard dos Estados Unidos. Eu uso VPN no meu computador, tá? Que é uma forma de você mentir o lugar do mundo que você tá. E aí, o que acontece? Eu me conecto como se eu estivesse nos Estados Unidos. É uma ferramenta que você baixa, você paga. Aí eu me conecto como eu estou nos Estados Unidos, então eu acabo tendo acesso a essas ferramentas que às vezes estão liberadas só nos Estados Unidos e Europa para testar, né? Eu gosto de ser newbie, conhecer o que está acontecendo e tudo mais, ser as primeiras pessoas a conhecer mesmo aquilo.
testo para conhecer. A gente nunca vai saber como é que um carro funciona se eu não entrar no carro, em primeiro lugar, mas minha experiência como passageiro é totalmente diferente de eu dirigir, né? E eu só vou conhecer o carro se eu dirigir de fato. Então eu testo. Você tem o Bard do Google, vai sair o Gemini agora, que é o verdadeiro concorrente do Google do ChatGPT, agora em outubro, que ele busca ter muito mais integrações com o objetivo de ajudar. Então, assim, o Claude para escrita, mas eu acho que não está liberado aqui no Brasil, eu acho que o ChatGPT ainda continua de longe o melhor, ainda mais se você paga o 4, que eu realmente recomendo que se faça isso, porque a quantidade de parâmetros que ele tem, de respostas, de acuracidade no GPT-4 é fora da curva. Eu não tenho a menor... E os próprios plugins e tal, então eu pago. E até extração de dados também. Na lata, é Bard ou ChatGPT? Vamos sortear o livro, então. E como que você vai fazer? Você vai pedir um número para alguém? Ah, perdeu o registro, já foi, já. Agora é para sempre o chat. Posso pedir um favor para a turma? Pessoal, foi engrandecedor para todo mundo, eu tenho certeza, né? E para que a gente consiga continuar isso, eu preciso pedir um favor muito grande para todos vocês aqui presentes. Eu acho que quase todo mundo, se não todo mundo, tem Instagram. Preciso, que vocês sigam essa mulher, que vai fazer diferença na vida de vocês. Eu sigo desde que o Lucas mandou e eu faço o que ele manda. E é maravilhoso. Eu amo seus vídeos, Olivia. Amo. São demais para começar o dia, para finalizar. Você faz uma puta reflexão. Desculpa usar o termo. Desculpa. Ah, desculpa. Então, perdão. Talvez não suba para o YouTube, mas aí então, por favor, se vocês puderem, ó, não percam aqui, ó, tá no cantinho. Se não der para ver aí, é Mo Machado, tá? Segundo pedido que eu tenho para fazer para vocês é seguir o pessoal aqui da comissão para que a gente possa entregar para vocês os próximos eventos. É muito difícil a gente conseguir atingir todo mundo por meio só da OAB. Então, eu deixo aqui o meu Instagram para vocês, que é juliasoriano.m, tá? O do Lucas. Lucas MLVS. MLVS. Então, juliasoriano.m e Lucas MLVS. Consoantes de Malavase. Perfeito, aí, ó, já pega lá isso. Porque a gente consegue entregar para vocês as próximas palestras. A gente já tem a próxima. Tem o Fernando também, que é Fernando Golfieri só, né? O seu. Fernando Golfieri. A gente já tem a próxima do dia 5 de outubro. Então, aproveita que vocês estão com celulares na mão, já marca na agenda. 5 de outubro, a gente tem uma palestra muito legal sobre marketing jurídico com Cristiano Gans, aqui na próprio prédio da OAB, tá, gente? É gratuito. Todas essas palestras, eu garanto que a Maria Olívia Machado tem um preço que aqui para a OAB, por ser a casa da advocacia, a gente não tem que pagar. Então, aproveite. Então, era só isso para a gente poder fazer o sorteio. Então, eu aproveitei e vi um membro lá no fundo. Eu posso pedir para ele escolher um número? Tem um rapaz ali, ó, no cantinho. De 1 a 25, Felipe. Não é você não, né? É Felipe Rodrigo? Então é você. Se tiver. Você sabe. Ah, aí não. Aí quem ganhou foi a Laís. Mas lá. Então deixa a Laís escolher um número. Escolhe um número então, Laís. De 1 a 25. Pamela. Tá aí, Pamela? Ah, então Pamela, parabéns. É isso? Ó, tem uma caneta que é que eu te emprestei. Feito, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Vamos tirar uma foto de todo mundo? Vamos? Venham aqui para frente, por favor, para a gente preparar aqui para uma foto.